E Jesus continua dizendo: fazei amigos para vós mesmos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Vamos começar com a nossa prece, para nós entrarmos em harmonia, né? Então vamos agradecer a Deus por permitir essa nossa reunião. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos tão importantes para todos nós. Agradecer a equipe espiritual da Casa de Jesus. Nós sempre podemos contar com eles, com o amparo deles, com fortalecimento. Então nós somos muito agradecidos pela presença deles conosco, presença sempre muito atenciosa, né? Então, muito agradecidos, que todos nós tenhamos reflexões muito produtivas, nós possamos compreender bem as lições que Jesus nos deixou. Que a nossa compreensão nos ajude a viver melhor. Que assim seja. Bom, meus amigos, as reflexões dessa manhã estão baseadas no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Kardec, já no item 1, coloca um versículo que está no Evangelho de Lucas, onde está escrito assim: ninguém pode servir dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, é desse versículo, né, que sai o título do capítulo. E esse versículo, ele encerra uma parábola, que é a parábola do administrador infiel. Então, a nossa proposta hoje é ler a parábola, né, vamos fazer uma interpretação da parábola à luz da doutrina espírita, né, e vamos pegar alguns elementos, né, que estão ali na parábola, para fazer as nossas reflexões. E o tema central das nossas reflexões será a fidelidade a Deus. Nós sabemos que o texto evangélico admite diferentes interpretações, então é possível que vocês já tenham ouvido essa parábola, já tenham feito alguma interpretação diferente. E é assim mesmo, né? Emmanuel nos mostra isso, nos trazendo diferentes análises, diferentes interpretações a partir de um mesmo versículo. Então, é isso mesmo, não estranhe, viu? O importante é que nós consigamos extrair do texto evangélico ensinamentos que impactem no nosso viver, né? Que contribuam com o nosso entendimento da vida, que sejam edificantes, né? A nossa interpretação precisa atingir um nível mais profundo que traga essa contribuição para o nosso viver. Então, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir os nossos ouvidos da alma e acompanhar a leitura do texto, né, que traz essa parábola, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Está escrito lá assim: havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E
convocando cada um dos devedores do Senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 batos de azeite. Disse-lhe ele: toma tua conta e, sentando-te, escreve depressa 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. Batos e coros são unidades de medida, tá? Só para esclarecer, que é uma palavra estranha para nós, né? E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que são os filhos da luz. E eu vos digo: fazei amigos para vós mesmos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Bom, essa é a parábola, esse é o texto evangélico. E vamos começar a nossa análise mais profunda, buscando compreender quem representam o homem rico e o administrador na nossa vida, né? Quem é dono de tudo, né? Quem é o dono? O homem rico era o dono, né? O administrador, ele não era dono dos bens que ele administrava. Então, o dono de tudo no mundo é Deus, é o Criador, causa primária de todas as coisas. Então, Deus está aqui representado pelo homem rico. E nós estamos representados pelo administrador. Nós administramos a criação, os bens de Deus, que estão nas nossas mãos durante o período da vida física, mas não são nossos, né? Nós dizemos que somos usufrutuários desses bens, né? A prova de que esses bens não são nossos é que, por vezes, acontece algo na nossa vida e que faz com que aquilo que nós achávamos que fosse nosso se transfere para as mãos de outra pessoa. Outra prova que nós temos de que esses bens não são nossos é que, quando nós desencarnamos, tudo o que é referente ao mundo físico fica. O corpo físico fica, né? O apartamento, a casa, o carro, o dinheiro, os títulos, os diplomas, a posição social, os amigos, os familiares, o cachorro, o gato, tudo isso fica. E a vida segue. Nós continuamos a viver na vida espiritual, né? Vamos viver a vida espiritual sem nada disso. Nós vamos levar daqui o que é realmente nosso. Nós vamos entrar na vida espiritual com o que é verdadeiramente nosso, que são as nossas conquistas da alma, né? Então, a partir do empréstimo que recebemos de Deus, nós podemos fazer muitas conquistas, e essas são as nossas verdadeiras coisas, né? Os nossos verdadeiros pertences, né? Isso nos pertence. Então, os filhos não são nossos, mas o amor que nós construímos a partir do relacionamento com eles é nosso. Os sentimentos que nós cultivamos, o conhecimento que adquirimos, as qualidades morais que nós desenvolvemos, tudo isso constitui
o patrimônio espiritual nosso, que ninguém tira de nós, nem Deus tira de nós. Esses são os nossos bens verdadeiros. Então, esse é um primeiro entendimento importante. As coisas do mundo não são nossas, nós recebemos elas por empréstimos para nós administrarmos e conquistarmos os nossos bens verdadeiros. Um segundo ponto que é interessante analisar é o relacionamento que havia entre o homem rico e o administrador. Eles tinham um compromisso de trabalho, né? O administrador trabalhava para o homem rico. E quando nós temos um compromisso com alguém, ficam estabelecidos deveres e direitos de ambas as partes. Quais seriam os deveres do homem rico? Ao Senhor cabe estabelecer a meta, aonde ele quer chegar com essa administração. Ele precisa determinar isso. Ele precisa determinar também quais são as regras dessa administração, se existem princípios que devem ser respeitados pelo administrador. Ele também vai ter que colocar os seus bens nas mãos do administrador, dar a ele uma posse transitória, dar a ele liberdade para fazer essa administração, para movimentar os bens. Esses são os deveres do Senhor, do patrão. E ao administrador? Quais são os deveres do administrador? Trabalhar, se esforçar, dar o seu melhor para alcançar as metas que foram estabelecidas e agir sempre dentro das regras que foram estabelecidas para a sua administração. O que cada um vai ganhar com isso? Bom, o Senhor vai ganhar os frutos, os lucros dessa administração. E o administrador vai ser remunerado, ele vai ganhar uma recompensa, uma remuneração pelo seu trabalho. Muito bem. Se o administrador for fiel ao compromisso assumido com o Senhor, ele vai conquistar a confiança do Senhor. E o Senhor, no futuro, poderá colocar outros bens sob a sua responsabilidade, não é? E ele está cumprindo bem os seus deveres, o Senhor então amplia a sua possibilidade de trabalho, a sua atuação, e isso é bom para o administrador, porque ele vai ter a oportunidade de ganhar mais, né? De ter mais recompensas, né? Fruto do seu trabalho. Bom, mas se o administrador não cumprir seus deveres, se ele for infiel, o Senhor vai perder a confiança nele. Não vai querer mais que ele trabalhe para ele, né? Que ele administre os seus bens. Então aqui tem um ponto importante que nós vamos destacar. Para haver confiança, é preciso haver fidelidade. E ser fiel é cumprir o compromisso assumido. Nós vimos que o homem rico representa Deus e nós estamos representados pelo administrador. Então vamos ver como é o nosso compromisso com Deus, né? Deus coloca os seus bens à nossa disposição, né? Nos dá liberdade de agir, nos dá livre-arbítrio. Estabeleceu uma meta para todos nós, que é evoluir, né? Desde a nossa criação, simples e ignorantes, nós temos uma meta, chegar à perfeição. Uma meta que é desenvolver intelectual e moralmente o nosso espírito, né? Até nós atingirmos a perfeição. Essa é a meta. Existem regras também estabelecidas por Deus. A nossa ação deve estar sempre pautada pelas leis divinas. Essas são as regras. E o que determina a lei divina? Resumidamente, se nós fôssemos resumir em uma só palavra, né, num verbo, o que determina a lei divina? Amar. Essa é
a regra, amar. Nós precisamos respeitar, cuidar de toda a criação, das plantas, dos animais, do nosso planeta, do universo. Nós temos que ter cuidado com tudo isso. Nós temos que fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Nós não podemos deixar faltar nada, não podemos deixar que ninguém sofra, né, por lhe faltar o necessário para viver, né? Não podemos deixar que falte nada a ninguém para a manutenção da vida. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bom, nós então recebemos de Deus os seus bens, a liberdade de ação. Ele coloca metas, ele estipula as regras, esses são os deveres que Deus cumpre. E a nós, o que cabe a nós? Qual é o nosso dever perante Deus? Fazermos todo o esforço para crescer espiritualmente, para progredir, amando e praticando o bem, a caridade. Esse é o nosso dever. E o que nós vamos ganhar com isso? Deus vai ganhar o progresso do mundo, vai ver os seus filhos felizes, em harmonia. É isso que Ele quer. Esse é o lucro, né, da nossa administração, né, que Ele quer que a gente alcance. E nós o que vamos ganhar? Nós vamos ganhar a felicidade verdadeira, nós vamos ganhar paz, nós vamos ganhar equilíbrio. E nós já na vida física vamos poder aproveitar. E quando nós desencarnarmos, nós vamos levar todos os bens que nós tivermos condição de conquistar, né, nessa administração dos bens de Deus, né? Nós vamos levar tudo isso conosco. Bom, mas se ao invés de nós utilizarmos os bens de Deus, a riqueza do mundo, para evoluir, nós assumirmos um compromisso com a riqueza, não é? Mamon representa a riqueza do mundo. Então, a pergunta que nós vamos nos fazer é: como seria o nosso compromisso com Mamon, com a riqueza? Qual seria a meta estabelecida pela riqueza? A riqueza quer crescer, ela quer ser cada vez mais. Então, a meta da riqueza é multiplicar-se, expandir-se. Não é o nosso crescimento, é o crescimento dela própria. Então, a fortuna quer ser maior do que ela é, a beleza quer ser mais bela, mais títulos, mais poder. Essa é a meta da riqueza do mundo. Não existem regras nesse compromisso. Os fins justificam os meios. Mamon diz, é como se Mamon dissesse, né, simbólico: faça o que for preciso para que eu cresça. Então, comprometidos com o Mamon, com a riqueza do mundo, nós vamos fazer todo o esforço para multiplicar as riquezas que não são nossas, né? E nós vamos poder ganhar muitas coisas na vida física, ganhar conforto, ganhar diversão, destaque, aplausos, admiradores, mas espiritualmente nós não ganhamos nada, nada de bom. A felicidade que Mamon nos oferece como recompensa é uma felicidade muito breve, fugaz. Nós não conquistamos a paz e o equilíbrio que o nosso compromisso com Deus nos garante. Comprometidos com Mamon, nós crescemos no mundo físico, mas não como espíritos. E nós somos espíritos imortais. E quando desencarnamos, nós vamos entrar na vida espiritual pobres, né? Se vivermos a nossa vida comprometidos com o Mamon, nós vamos estar muito pobres ao entrar na vida espiritual. Então, nós vemos que
Deus e Mamon têm objetivos diferentes, né? Exigem de nós condutas diferentes. Nós não podemos viver comprometidos com Deus e Mamon ao mesmo tempo. Ser fiel a um nos levará a ser infiel ao outro. Então nós temos que nos perguntar: com quem estamos comprometidos? Com Deus ou com Mamon? Por exemplo, quando nós vamos abastecer o nosso carro, quando nós vamos escolher o combustível, o que pesa mais para nós? O que nos importa mais? O preço? Quanto o nosso carro vai render? Ou o quanto de poluição esse combustível vai gerar no meio ambiente? Nós vimos que amar a Deus é amar o planeta, né? Cuidar do nosso planeta. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos que examinar qual é o nosso interesse principal. Se for o lucro no mundo, a vantagem no mundo, nós estamos sendo fiéis a Mamon. Se estamos querendo ser fiéis a Deus, nós vamos escolher o combustível que polui menos. Nós vamos nos preocupar com o meio ambiente e nós não vamos nos importar se vai custar mais, se o carro vai render menos. Isso não será importante, porque o nosso interesse será o interesse de Deus, que é amar, que é cuidar do planeta. Nós temos muita dificuldade em ser fiéis quando o nosso interesse pessoal entra em choque com o interesse de Deus. O interesse de Deus é o nosso bem, mas é o bem de todos, né? É um bem coletivo, né? O nosso interesse é o nosso bem exclusivo, o de Deus é o bem de todos. Os interesses de Jesus, eles eram os mesmos interesses de Deus. Jesus havia alcançado o grau máximo de fidelidade. Ele estava em comunhão com Deus. Por isso dizia: eu e o Pai somos um. Então, ao fazer escolhas com base no nosso interesse particular, nós agimos com infidelidade a Deus. Para sermos fiéis, temos que considerar o interesse do outro. Nós estamos evoluindo, nós estamos nos esforçando para sermos fiéis em todos os momentos da vida, mas nós percebemos que muitas vezes nós agimos como o administrador da nossa parábola. Nós somos infiéis, né? E Jesus nos conta que o administrador foi acusado. Ele foi acusado de estar sendo infiel, de estar dissipando os bens do homem rico, ou seja, ele estava usando aqueles bens para atender aos seus interesses particulares, não estava cumprindo com o seu compromisso com o Senhor. E Jesus não menciona quem fez a acusação. A acusação é um ponto aqui importante, porque é a partir da acusação que o administrador toma consciência da sua infidelidade. Então a acusação aqui é um alerta que nos vem quando nós não estamos cumprindo com os nossos deveres, quando nós nos desviamos da lei divina, nós somos alertados pela nossa própria consciência, que nos dá condição de percebermos o erro. Nós nos sentimos desconfortáveis, nós nos sentimos culpados, sem que ninguém nos acuse. Jesus não falou quem acusou, né? Então não tem uma personagem que faça essa acusação, porque nós mesmos podemos perceber o nosso erro. Agora, se nós não dermos importância a essa
a esse alerta, né, que vem no nosso íntimo, nessa percepção do nosso erro, virá uma outra sinalização. A dor virá nos sinalizar que nós estamos nos desviando da lei, nós estamos nos desviando do nosso compromisso. A dor será a mensageira do nosso desvio, né? E vamos colher então os resultados das nossas atitudes equivocadas, resultados infelizes que vão nos levar ao sofrimento, para que possamos tomar consciência dos nossos erros e corrigi-los. Não é? Vamos dar uma olhada aqui se temos algum comentário de vocês. Já tem alguma coisa aqui, né? Vamos dar uma pausinha aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. A Kátia diz aqui: vida, oficina abençoada para a nossa capacitação e construção de sentimentos cada vez melhores. A Nájila diz aqui: nós estamos aqui para acertar e errar, mas na prática podemos refazer as nossas virtudes com a lei divina, com o bem de todos. Esse é o bem universal. Isso mesmo. O Ricardo nos diz assim: é preciso buscar modificar a nossa visão sobre a nossa vida. Somos espíritos em vivência física, buscando o alinhamento com a lei de amor através do convívio diário com o próximo. Essa nossa percepção que somos espíritos é fundamental. Décio diz aqui: a verdadeira riqueza é obtida quando praticamos a lei do amor, compartilhando, dividindo, usando de generosidade para com as dores e dificuldades do próximo, fazendo o bom uso dos nossos recursos materiais e intelectuais. Isso, é esse o compromisso que nós temos, né? O Antônio nos diz aqui: só o amor constrói. É isso mesmo, né? É isso mesmo, é esse o compromisso que nós assumimos com Deus, né? E que o nosso administrador, vamos ver aqui como ele estava se saindo, né? Ele foi acusado, né? E o Senhor estava exigindo dele prestação de contas, ameaçava retirá-lo da administração. Então nós imaginamos que ele estava sofrendo, né? Sofrendo um constrangimento, prestes a perder o seu emprego, né? Ele estava colhendo o resultado da sua atitude, né? É a lei de causa e efeito atuando, né? Ele havia sido infiel, né? Ele estava agora colhendo o resultado, né, da sua ação, colhendo com sofrimento, com constrangimento. Bom, e o que ele faz diante dessa situação, né, constrangedora de ser cobrado, né? Ele se desesperou, ele fugiu, ele tentou se justificar, jogou a responsabilidade nas costas de outra pessoa, ele se martirizou por por ter cometido um erro, por ter sido infiel. Não, né? Jesus nos conta que o administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu Senhor está tirando de mim a administração? Então, ele assumiu a responsabilidade, ele olhou para dentro de si mesmo, né? Ele disse a si mesmo, né? Então ele olhou para si mesmo e começou a avaliar, né, o que ele poderia fazer, quais os recursos que ele tinha para resolver aquela situação, o que ele poderia fazer para se reajustar, né, ao compromisso que tinha com o Senhor. E disse: não sou capaz de cavar. Tinha limitações, né? Algumas coisas ele não ia poder fazer, ele se sentia incapaz de fazer certas coisas. Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Então ele percebe limitações, mas ele percebe também que tinha condições de fazer algo produtivo, de ser útil. Por isso ele se sentiria envergonhado em mendigar. Ele tinha limitações, mas tinha possibilidade de agir. Nós, muitas vezes, nos sentimos muito limitados.
Mas temos que nos perguntar, quando nos sentirmos assim limitados, nós temos que nos perguntar: as nossas limitações nos tornam improdutivos? Justificam o nosso não cumprimento do dever perante a vida? Justificam não ser útil? Será? A nossa condição física pode ficar muito limitada, nós podemos adoecer, nós podemos ficar cegos, não ter como falar, não ter como usar as mãos. Mas todas essas limitações que podem acontecer nos impedem de amar, de levar algum benefício para alguém. Com todas essas limitações, nós ainda conseguimos dar um sorriso, dar um beijo, fazer um afago. Nós podemos fazer uma prece por alguém? No Livro dos Espíritos, na questão 642, Kardec pergunta aos espíritos: haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem assim: não há ninguém que não possa fazer o bem. Basta que estejamos em relação com outra pessoa que surgirão oportunidades de ser útil, de fazer o bem. Quem não encontra oportunidade de ser útil com aquele com quem se relaciona é porque está cego. Não fisicamente cego, mas espiritualmente cego pelo egoísmo. Então, nós vamos trazer aqui 2 exemplos de pessoas que estavam em situações muito limitadas na vida, mas que encontraram saídas para continuar cumprindo com o seu dever perante Deus, perante a vida. Jerônimo Mendonça, que é famoso no movimento espírita, né, conhecido como o gigante deitado. Ele, desde muito novo, né, aos 18 anos, ele começa a sofrer de uma doença, a artrite reumatoide, uma forma grave de artrite reumatoide que ele teve. Tinha muitas dores, a doença provocou uma limitação muito severa aos seus movimentos e ele ficou restrito ao leito, ficou cego, mas ele tinha voz. E com a sua voz, com a sua força, ele foi por todo o Brasil fazendo palestras, ele fundou centros espíritas, ele escreveu livros. Com toda a sua limitação, ele se manteve em atividade. Ele se manteve bem-humorado. As pessoas dizem que falam sobre ele, falam que ele era uma pessoa bem-humorada, divertida. E ele desencarnou aos 50 anos, né? Viveu um longo tempo com todas essas limitações, mas não deixou de ser útil. Né? Usou os recursos que ele tinha disponíveis. Ele foi um grande exemplo de fidelidade a Deus. E o outro exemplo que nós trazemos aqui, quem nos conta é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica, geriatra, e numa de suas palestras, quando ela fala sobre envelhecimento, ela conta a experiência que ela teve com a mãe dela. A mãe dela sofria de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa muito grave, né? Vai tirando os movimentos, mas ela nos diz que ao se aproximar da mãe dela para ajeitar a mãe dela dava um beijinho nela. Ao colocar a colher com o alimento na boca da mãe dela, a mãe dela se esforçava, pegava na mão dela e dava um beijinho. Então a mãe dela tornava o trabalho de quem precisava cuidar dela um trabalho mais leve, mais prazeroso, né? E a doutora Ana Cláudia diz que dava prazer cuidar da mãe dela, né? Então a mãe dela fazia um bem, mesmo com muitas limitações, com limitações severas, ela encontrava um meio de ser útil, de fazer o bem, né? Também nos deixou um exemplo de fidelidade a Deus. É nas horas difíceis
que nós damos provas da nossa fidelidade a Deus, que nós mostramos o quanto somos fiéis. Quando a vida está calma, quando está tudo bem, é fácil, né? É nessas horas que nós mostramos, né? Nós mostramos o quanto de esforço nós estamos dispostos a fazer para cumprirmos com o nosso compromisso com Deus. Nós muitas vezes precisamos nos esforçar muito para continuarmos fiéis ao nosso compromisso de ser útil. E voltando para a nossa história, o nosso administrador havia sido acusado de infidelidade, né? Parou, olhou para si mesmo e encontrou um meio de corrigir os seus erros, de se reajustar. Ele estava disposto a fazer esse esforço, ele queria voltar a ser fiel. E então convocou os devedores do Senhor e diminuiu o valor da dívida que eles tinham com o seu Senhor. Bom, quando nós temos uma dívida e alguém nos dá um desconto, nós nos sentimos muito felizes, né? Nós ficamos muito agradecidos, né? Quando alguém faz um bem para nós, o nosso coração se abre, né? Nós nos colocamos imediatamente à disposição daquele que nos ajuda para ajudá-lo também. Nós ficamos felizes quando temos a oportunidade de retribuir o bem que foi feito a nós, não é assim? Né? Então, ao dar um desconto na dívida dos devedores, ao ajudar os devedores, o administrador conquistou a simpatia deles, conquistou um lugar no coração dos devedores, conquistou a garantia de que quando ele perdesse a administração no futuro, né, ele estava sendo ameaçado de perder o seu emprego, de perder a administração, e se ele perdesse a administração, ele ficaria numa situação difícil. Então ele estava garantindo que quando ele estivesse assim necessitado, numa situação difícil, ele encontraria acolhimento junto aos devedores, junto àqueles homens a quem ele estava ajudando, não é? Jesus, então, agora inseriu novas personagens na história, né? Os devedores. Nós tínhamos o homem rico, o administrador, agora temos os devedores. E vamos, então, refletir sobre a posição intermediária que o administrador estava ocupando, não é? Ele estava entre o homem rico, que tinha mais recursos, que era dono de tudo, e os devedores, né, que tinham ali dívidas, né, que estavam que necessitavam do seu auxílio, tanto que ele pôde auxiliá-los. Né? Na questão 888A, na resposta da questão 888A, São Vicente de Paulo fala sobre a beneficência e nos diz que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos sempre numa posição intermediária. Há alguém superior a nós, com maior habilidade, com maior capacidade, mais desenvolvido, que nos guia e nos aperfeiçoa. E há alguém numa posição inferior à nossa, a quem nós devemos guiar e aperfeiçoar. No livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz no capítulo 3, cujo título é Cooperação. Cooperação significa obediência construtiva aos que estão à frente, ou seja, aos superiores, né? Obediência construtiva e socorro aos que estão na retaguarda. Então, nós percebemos que se todos nós agíssemos com obediência construtiva àqueles que estão à frente de nós, em capacidade, em desenvolvimento, se nós obedecêssemos às suas orientações,
né? E se nós ajudássemos, fizéssemos o mesmo, ajudássemos, guiássemos, socorrêssemos aqueles que necessitam do nosso auxílio, nós viveríamos num regime de cooperação. Nós formaríamos uma corrente de solidariedade, né? Um daria a mão para o outro, né? Nós nos uniríamos numa corrente, né? Um de mãos dadas com o outro. Por que isso não acontece? Por que isso ainda não acontece? Um dia vai acontecer, né? Porque quando nós estamos na posição superior, nós muitas vezes somos indiferentes àqueles que estão na posição inferior, aqueles que necessitam de nós. Nós estamos numa posição confortável, então nós não nos importamos com os que estão necessitando de nós. Ou nós até olhamos para eles, mas nós nos recusamos a ajudar porque dá trabalho, né? Ajudar dá trabalho, auxiliar o outro dá trabalho, exige de nós esforço. Ou porque nós podemos achar que vamos ser ameaçados de perder as vantagens que nós temos por ocupar essa posição superior, por saber mais, né? Mas nós não percebemos que essas posições não são definitivas, né? Hoje nós podemos estar numa posição superior, mas amanhã pode ser que não, que nós estejamos na posição de necessitados, né? O administrador, ele estava prestes a perder a sua posição de administrador, né? A posição dele ia se modificar, não é? Ele ia ser demitido. E também nós podemos ser superiores em um aspecto e inferiores em outro aspecto, né? Nós não somos superiores em tudo, né? Então todos nós temos alguém para olhar e obedecer e seguir o seu exemplo e alguém para auxiliar, né? Qual o empecilho que nós colocamos quando nós somos os necessitados, né? Porque quando nós somos os necessitados, às vezes também a gente pode criar um obstáculo à formação dessa corrente de solidariedade. Qual é o empecilho que a gente pode criar? É quando nós não queremos ser ajudados, nós achamos que sabemos tudo, nós recusamos a ajuda, né? Nos falta humildade, nós não queremos que os outros nos ensinem nada, porque nós sabemos tudo, somos orgulhosos, né? Então o orgulho, o egoísmo nos dificultam formar essa corrente de solidariedade, nos dificultam dar as mãos, né? Cooperar, nos impedem viver nesse regime de cooperação. Quando nós olhamos o mundo, nós percebemos que recursos e aptidões não estão distribuídos de uma forma igual, né? Entre as pessoas, entre os países, né? Então, um tem mais força, o outro tem mais habilidade, um tem ideias ótimas, o outro tem nas suas mãos tecnologia, ferramentas, materiais. Cada um tem um pedacinho. Se nós nos uníssemos, se nós colaborássemos, né, uns com os outros, dando a parte que nós temos de boa, nós formaríamos um todo muito melhor, né, com boa vontade, com humildade, um reconhecendo o valor do outro, o quanto que o outro pode contribuir, sem exploração, né? Todos nós, se nós vivêssemos assim, todos nós poderíamos garantir que vivêssemos com o suficiente, né? Nós garantiríamos a vida, né? As condições necessárias à vida para todos. A ninguém faltaria o alimento, a instrução, a saúde, casa. Todos teríamos essas condições mínimas, dignas de vida. Nós estamos caminhando para uma administração dos bens do mundo, para uma administração fiel, mas nós precisamos nos esforçar, né?
dar as mãos uns para os outros, né? Com mais humildade, né? Com mais amor. A cooperação vai nos conduzir a um mundo mais fraterno. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui se temos mais algum comentário. Vamos ver aqui. A Leninha nos fala que sempre chegará o tempo de dar da própria administração, significando essa tomada de lucidez, isso, né? No momento em que a consciência desperta. A Nájila nos diz aqui, no mundo, o lar é a primeira escola do reajuste moral para exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de si mesmo. Perante Deus, o amor é a luz divina. No lar nós encontramos muitas oportunidades, né, de ser útil. Né? O Antônio nos diz aqui, doe amor, doe muito amor. Né? Muito bem. E a Rita nos diz, o orgulho nos afasta de Deus. Isso mesmo, nos afasta. Temos que estar próximos de Deus. Bom, e aí a gente vê essa atitude dele de dar desconto na dívida que não era dele, né? A gente pensa assim, será que a atitude dele não foi desonesta, né? Ele não estava fazendo uma administração desonesta, concedendo desconto aos devedores com uma dívida que não era sua. Ele não prejudicou o Senhor fazendo isso? Né? Às vezes a gente estranha essa atitude, né? Não parece encaixar bem, né, no nosso modo de pensar. Se o interesse do homem rico era o lucro financeiro, aí a gente vai dizer que sim, essa atitude do administrador foi desonesta, porque ele não poderia dar prejuízos financeiros para o dono dos bens. Né? Mas quem não aceita prejuízo financeiro em nome do bem é mamon, né? Se a gente colocar na posição do homem rico Deus, tá tudo certo, porque Deus não se importa com prejuízo financeiro. O lucro de Deus é o bem, né? O alívio que nós proporcionamos aos outros com os bens que temos nas mãos é lucro para Deus. Então, o alívio que ele proporcionou aos devedores, suavizando a dívida deles, foi um bem e Deus fica feliz com isso, né? Esse é o resultado que Deus esperava da administração dele, né? Por isso ele foi elogiado. A gente estranha essa parte, né? Porque ele faz isso e o Senhor elogia. Elogia porque agora ele estava cumprindo com o seu compromisso. Não é? Que importa o prejuízo financeiro, não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que ele administrasse os seus bens praticando o bem. E a gente vê, né, que o Senhor, o homem rico, estava olhando as atitudes do administrador, né? Estava acompanhando o que o administrador estava fazendo, né? Deus acompanha também os nossos movimentos, né? E Jesus diz, o Senhor elogiou o administrador da injustiça porque ele agiu prudentemente, né? Agora ele estava cumprindo com o seu compromisso. E por que administrador da injustiça? Emmanuel nos ajuda a compreender isso. No capítulo 111 do livro Pão Nosso, ele diz que a maioria dos recursos materiais que nós encontramos à nossa disposição no mundo, né, procedem da injustiça. Mesmo que os recursos materiais que temos cheguem às nossas mãos de uma forma honesta, pelo trabalho honesto, ainda há no mundo muita exploração, muito desrespeito, né, aos direitos de todos, né? Infelizmente, né? Ainda não existe justiça no mundo, assim, não impera a justiça no mundo, né? Ainda há muita injustiça. Por isso, o administrador da injustiça.
Jesus diz assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que são os filhos da luz. Como que nós podemos entender essa frase? Os filhos deste mundo são mais prudentes do que são os filhos da luz. O cuidado, o esforço que nós fazemos para conquistar bens materiais é o mesmo que fazemos para conquistar bens espirituais? Nós calculamos, quanto vamos ganhar nesse investimento, quanto é a taxa de administração, quanto vai render o dinheiro aqui ou ali. Nós já paramos para avaliar o quanto nós vamos ganhar espiritualmente perdoando alguém que nos feriu? Nós já paramos para avaliar o quanto nós vamos ganhar espiritualmente fazendo um bem para aquele que nos traiu, que nos ofendeu, Pagando o mal com o bem, nós ganhamos muito. Nós já calculamos o quanto vamos ganhar de bens que são nossos. Então, nós precisamos ser mais prudentes, investir mais no nosso patrimônio espiritual, porque esse é o nosso patrimônio verdadeiro. E Jesus continua dizendo: fazei amigos para vós mesmos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. As riquezas materiais podem nos faltar, E quem vai nos receber? Quem vai nos acolher? Quem vai nos socorrer? Deus está no tabernáculo eterno, está no coração dos homens, onde nós somos recebidos quando nós fazemos o bem. Nunca nos faltará o necessário, nunca nos faltará acolhimento, se nós formos fiéis ao nosso compromisso com Deus. Se nós fizermos o bem, nós teremos amigos que vão nos socorrer, que vão nos acolher nesse momento de necessidade. Mas aí podemos pensar: e a ingratidão? Porque existe ingratidão, Às vezes a gente faz um bem e a pessoa que foi beneficiada dá as costas para nós. Na hora que a gente precisa de um auxílio, não quer nos ajudar, O que acontece nesse caso, Nós fazemos o bem e a pessoa nem agradece. O nosso compromisso é com Deus, Não importa que aquele a quem nós ajudamos não agradeça, não reconheça. A ingratidão, a atitude de ingratidão é uma questão que quem foi ingrato vai ter que resolver. O nosso compromisso é com Deus e Deus é fiel a nós. Deus não temos a nossa parte, Ele tem a dele, Se nós praticarmos o bem, se nós fizermos isso, Ele vai nos recompensar. Ele vai colocar um outro coração para nos acolher, para nos receber. Nós podemos confiar em Deus, Ele vai cumprir com a sua parte. Então, se aquele a quem nós que nós beneficiamos não retribuir, não nos acolher no momento de necessidade, virá outra pessoa nos acolher. Deus vai providenciar esse acolhimento. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Temos que ser fiéis em todas as circunstâncias da vida, nas mais simples, nas mais complexas, nas mais fáceis, nas difíceis. Se nós somos fiéis na execução das tarefas mais simples, nas coisas mais simples, Deus vai ter confiança em nós e vai nos colocar sob a nossa responsabilidade desafios maiores. E quanto maior o desafio, quanto maior a responsabilidade, maior a recompensa.
maiores serão os bens que nós vamos conquistar espiritualmente. Ser fiel é uma condição que vai se manifestar em todos os aspectos da nossa vida, assim como ser injusto é uma condição, né, que vai se manifestar, vai se refletir em todas as nossas atitudes. Então nós temos que nos esforçar para deixar de sermos injustos e passarmos a ser fiéis, né? Bom, vamos ver se temos mais algum comentário. Aqui. O Antônio diz aqui: prestamos contas a Deus e não aos homens. É exatamente isso. A gente se preocupa muito com os homens, mas não, o nosso compromisso é com Deus. Então a Nájila nos diz aqui: o que você está construindo dentro de você é um trabalho divino, com serenidade, no amor, no afeto, na generosidade, segundo os ensinamentos de Jesus, o nosso modelo e guia. Jesus espera o trabalho de todos nós na riqueza do amor. Esse é o nosso papel como humanos aqui na casa terrestre. É cumprir nossas tarefas e nossas obrigações. Isso mesmo. Muito bem. A Leninha diz aqui: o Espiritismo não julga e nem impõe regras, mas esclarece o que é melhor para a nossa evolução espiritual. O Espiritismo nos ajuda muito nesse esclarecimento, né, dos nossos deveres, né, das nossas responsabilidades. Então, meus amigos, temos um compromisso com Deus, todos nós, né? Estejamos atentos a isso, que as nossas escolhas, os nossos movimentos na vida possam refletir fidelidade a esse compromisso. Deus é fiel e vai nos recompensar com felicidade, com paz, com equilíbrio. Então vamos pensar nisso, não é? Um bom domingo a todos, um beijo muito carinhoso, né? E até a próxima reflexão. Muito obrigada pela participação de todos vocês também. Ficamos muito agradecidos. Um beijo carinhoso a todos.